Muito bem-vindo à Semana do Meio Ambiente 2020, Sociedade e Natureza, Diálogos Virtuais em Tempos de Pandemia. Então, a gente sabe que esse evento é um evento do mundo digital promovido pela Comissão para a Implementação de Políticas Ambientais e pela Comissão para a Elaboração e Acompanhamento de Execução do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do IFPB Campus Cajazeiras. Então, nós pensando em discutir alguns assuntos de importância social, científica, ecológica e humanitária, sobretudo nesse momento pelo qual estamos passando, é que a gente vem apresentar agora, às 5 horas, o webinar de hoje, discutindo a atividade física e sua imunidade na pandemia, óticas do professor e do médico, ministrado pelo médico Francisco Leonardo Garcia, que é especialista em saúde da família, medicina intensiva e medicina do esporte, e também ministrado pelo professor, nosso querido professor do Campus Cajazeiras, Juan Parente Santos, que é professor de Educação Física do IFPB do Campus de Cajazeiras. O professor Juan, ele é formado em Educação Física pela UFC, possui mestrado em Educação pela UFPB e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp Rio Claro de São Paulo, além de ter várias especializações. Então, atualmente, o professor Juan, ele visa reduzir a evasão das aulas de educação física no Alto Sertão Paraibano e, concomitante a isso, procura inserir um maior interesse e motivação nas praticantes das suas aulas e tem como meta primordial atualizar-se constantemente e incansavelmente nas suas práticas metodológicas, inserindo atividades que mexam com o cotidiano do aluno, desprovido de alguns recursos, e que o faça adotar a prática de exercício físico regular para a sua vida e incentivar seus pares, hábitos semelhantes que objetivem uma vida saudável nos âmbitos fisiológicos e emocionais. Então, esse webinar ele vai ser mediado pelo professor Matheus e pelo professor Oswald, que sou eu, no caso, e a gente vai iniciar o nosso webinar, passando a palavra para o professor Juan, iniciando com uma visão pedagógica do assunto abordado. Bom, sejam muito bem-vindos e tenham um ótimo webinar. Professor Juan, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui, pela valorosa participação e falar da importância desse momento da gente estar discutindo sobre isso. E o meio está cheio disso, e a gente tem que filtrar simplesmente muito as informações. E a gente vai começar exatamente a falar sobre essa visão pedagógica da imunidade referente à atividade física. Tá? E se a gente pensar no conceito de imunidade, a gente pensa exatamente que esse conjunto de mecanismos que vão combater exatamente um agente contra o nosso organismo. Tá? E a gente para pensar que existem várias formas para isso. E a visão pedagógica da educação física, ela vem justamente com essa história de que, antigamente, do século XIX, não existia a disciplina de educação física específica. E ela surgiu justamente com a presença de médicos, higienistas, trabalhando noções de asseio, trabalhando noções de higiene, trabalhando boas práticas, noções de vestimenta, para que o ser humano pudesse viver em sociedade. Tá? E aí, a partir disso, vem o ato de ensinar com a disciplina de educação física. E ela tornou-se uma ciência e tão valorizada hoje em dia. Nós prestarmos atenção. Quando se fala mais em educação física, em prática de exercício físico, e a gente para pensar e chega à conclusão de quê? De que o movimento, ele nos deixou, a falta do movimento nos deixou enclausurado. O movimento nada mais é, eu arrisco aqui em dizer, que é a extensão do nosso corpo. O movimento é essa extensão do nosso corpo, responsável por nos trazer paz, tranquilidade e equilíbrio hormonal, principalmente. Também existe uma organização mundial de ciência do esporte que ela engloba 16 países.
E um fato curioso em relação a essa visão pedagógica da educação física, da prática de educação física, ela montou, com o aparecimento da pandemia, 4 ações. E uma das principais, que tem tudo a ver com a visão pedagógica da educação física, é exatamente proibir, evitar o treinamento de atletas de alto rendimento, de alto nível. Então, deixa essa questão, pensando bem nisso. Por que essas pessoas foram proibidas de treinar? Não é? Se a atividade física faz bem. Então, a gente está numa dicotomia de que realmente existem o lado bom e o lado complicado do exercício físico. Não é? E saber esse meio termo, uma informação, que a gente está discutindo aqui, é exatamente isso. E a gente está trabalhando em cima de pessoas que não são atletas. A gente está trabalhando em cima de pessoas que se exercitam para a manutenção corporal, se exercitam por um fim terapêutico, as pessoas que se exercitam por recreação ou se exercitam por algum fim estético, simplesmente. Tá? Mas saber dosar para isso, é aí que está o grande lance. Tá? E a atividade física nada mais eu vou corroborar aqui com esse conceito, é a redução dessas comorbidades. Comorbidades que nos tornam reféns de hospitais, de clínicas e de uma perda da qualidade de vida. Perfeito, professor Juan. Passando agora a palavra para o doutor Leonardo, a gente gostaria de saber do senhor a visão fisiológica de como a atividade física e a imunidade estão relacionadas intrinsecamente. A gente gostaria da palavra do senhor, por gentileza. Seja muito bem-vindo, doutor. Um grande prazer estar falando com o senhor. O prazer é todo meu. O meu áudio está legal? Está ótimo. Ok. É uma honra muito grande sempre participar de eventos sobre movimento. Eu gosto sempre de enfatizar a palavra movimento para não especificar um esporte ou uma atividade física em si. Obrigado, Silvia Cláudia. Ela me deu feedback sobre o áudio. Então, é uma lisonja muito grande receber um convite para participar com pessoas tão legais como vocês, de altíssimo nível. E, gente, reunir-se é sempre legal. E reunir-se para o bem é incrível. O que nós estamos abordando aqui é a coisa que pode salvar a humanidade. O exercício físico, ele não é apenas uma coisa para delineamento dos corpos. Essa é a minha grande batalha, sempre, onde eu estou na minha vida, pregar, tentar fazer os educadores físicos, eu pego no pé deles, e já palestrei em alguns congressos, e Congresso Nacional de Educação Física, e eu sempre pego no pé dessa galera para fazê-los valorizar o exercício físico não como simples delineamento corporal, mas principalmente como um fertilizante mental através do que acontece com o cérebro, porque há muitos anos eu estudo a proteína da felicidade, e aí entra a fisiologia. Há mais de 20 anos eu estudo o BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, é uma proteína que a gente ganha com ômega 3, dormindo bem, com luz solar, fazendo jejum, mas a coisa que mais gera o BDNF é o exercício físico, é o movimento. Pode ser dançar zumba, natação, ou uma simples caminhada, não precisa correr. Então, o nosso tema de hoje é uma coisa muito propícia. Vocês estão de parabéns em abordar a questão da imunidade numa época dessas de pandemia, onde todo mundo está assustado. E o que é que o susto provoca nas pessoas fisiologicamente falando? O medo, o susto, provoca o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. E as pessoas com cortisol elevado, o hormônio elevado, o cortisol, ele vai provocar a baixa da imunidade. Então, meus amigos, para começar a falar de fisiologia e movimento, não há como não introduzir aqui um dos grandes ramos da ciência, que é a neuropsico
imunoendocrinologia, um nome gigantesco, mas que traduz bem o que nós estamos vivendo na pandemia. Neuropsicoimunoendocrinologia. Nada mais é do que a influência em nossa imunidade do meio social através do nosso sistema nervoso e hormonal. Então, não tem como você ficar indiferente a uma pandemia, não simplesmente pela doença em si, mas pelo pavor que é gerado em torno da infecção, da propagação do vírus, dos casos que a gente vê na televisão, vê na vida real, como é o meu caso. E antes de ser médico do esporte, eu sou médico intensivista, trabalho em 4 UTIs diferentes. Então, eu vejo notícia de rádio, de televisão, alhures, mas eu vejo em loco também o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. E eu gostaria de saber dos senhores, então, com relação à educação física, como ela trabalha a relação da ciência, saúde e educação? Como a gente consegue fazer essa mediação pela educação física? Como a gente consegue unir a ciência, que envolve a saúde e a educação? Se vocês pudessem falar um pouquinho para a gente, por favor. Oswald, deixa eu dar um tempinho só, doutor Leonardo. Só um segundinho. Fale 1 minuto. Ou quer falar antes? Fica à vontade. É meu ou seu? Fica à vontade, querido. Ok. Olha só, Matheus. E Oswald, e Juan, e todos presentes. O movimento, ele tem de ser preconizado, tem de ser divulgado a todo custo, porque ele é o grande salvador. O grande Bruce Lipton, o escritor do livro Biologia da Crença, é um dos caras que mais estuda a vida nesse planeta. Ele diz que a doença, eu falei de fisiologia, vamos falar de doença agora. A doença, ela acontece de 2 maneiras, ou pela proteína, no caso a genética, ou de outras formas. Então, a doença genética, ela é de 1 a 5% dos casos. Quase nunca você vai ter uma doença genética. A genética, ela não determina, ela influencia. Mas quase nunca você vai ter uma doença real pela genética, certo? Existem, mas é o mínimo, é um pequeno percentual, de 1 a 5%. Não sendo genético, como é que a gente adoece? A gente adoece de 3 maneiras. Trauma, e aí é uma coisa que a gente pode ou não evitar, depende, mas é o trauma, é toxina, ou seja, álcool, drogas, a vida que você leva, consumindo bolo, pastel, refrigerante, ou seja, junk food, não é isso? Então, as toxinas, além de comida, de drogas e bebida, também, hoje, mais do que nunca, os remédios. As pessoas, eu como médico posso dizer, se você atende 20 pessoas num posto de saúde hoje, 10 são pessoas que vão buscar receita de controle especial para remédio que estão tomando ad contínuo. Então, você adoece, se não é genético, você adoece pelo trauma ou pelas toxinas, que vai desde as drogas e o álcool até os remédios, mesmo prescritos pelos médicos. E a terceira coisa que faz as pessoas adoecerem é o pensamento. E aí você vai dizer, o que tem a ver o pensamento com isso? Na outra fala aqui, eu vou explicar como é que as pessoas hoje adoecem pelo pensamento. Como é que justifica neuropsicoimunoendocrinologia? Como é que a influência do meio, não meramente por acidente, alguma coisa do meio, digamos, palpável, mas a influência da psicologia do meio que a gente vive, que faz que nossos pensamentos nos adoeçam. Perfeito. Eu saber a opinião agora do professor Juan, como pesquisador, professor, de que forma a educação física ela relaciona a ciência, a saúde e a educação. Professor Oswald, é muito bom, cara, é muito bom poder estar discutindo isso com pessoas que apoiam e acreditam realmente. Então, as pessoas que estão inscritas aqui acreditam no exercício físico,
O doutor Leonardo é um incansável lutador dessa causa. Quantas vezes já encontrei esse homem em cima da Chapada do Araripe correndo? E o exercício físico, ele sempre funcionou como uma forma de potencializar a saúde das pessoas. A verdade precisa ser dita. Tá? E isso era um discurso antigo da elite cultural e elite política, de fortalecimento de raça, de transformação da sociedade em pessoas mais cultas, mais jovens, entendeu? E isso está em evidência muito. E a disciplina de educação física ainda tem essa dúvida, esse questionamento: ela é educação ou é saúde? E nós temos o privilégio de exatamente poder afirmar que ela funciona com as duas vertentes. Porque, ao mesmo tempo que ela educa, ela ensina, a gente aprende com hábitos saudáveis. Tá? Então, é extremamente valorosa isso, e eu costumo dizer, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, de forma alguma, que é, sim, a disciplina do presente e do futuro. Então, com a faca e o queijo na mão, e vai depender muito de quê? Da nossa competência e do poder que nós temos de nos unirmos com outras áreas, principalmente. A riqueza da educação física com a tecnologia, com a informática, a riqueza da educação física com o português, com a filosofia, com a história. É importante a gente saber o que aconteceu lá atrás para a gente poder entender o que a gente está vivendo hoje, no presente. Extremamente importante isso. Então, eu deixo um recado aqui da felicidade que eu tenho e do meu coração que fica repleto de poder fazer parte desse meio. Maravilha, maravilha. Agora, mudando um pouquinho o foco, fazer uma pergunta para o doutor Leonardo. A gente fala muito na educação física como uma forma de prevenção também, né? É bom sempre a gente estar fazendo atividades para manter a nossa saúde física e mental. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Leonardo, aquela concepção que ela é um pouco antiga, mas hoje ela vai modificando com relação ao foco da medicina. A gente tem uma falsa percepção que a medicina é aquela ciência que é aquela para curar, para remediar. E a gente, às vezes, perde a noção que a medicina ela pode ser feita de forma preventiva. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como a medicina pode trabalhar em conjunto com a ciência de forma a educar para evitar a possível remediação, ou seja, como a gente pode trabalhar a medicina preventiva nesses tempos de pandemia. Você, o Matheus e eu não somos educadores físicos, ok? Perfeito. Então, você vai escutar o que eu vou dizer agora. O educador físico, eu fiz a palestra aqui no Congresso Nacional, minha palestra foi intitulada Sociedade e Inteligência. E as pessoas achavam que era uma palestra da área de humanas. E eu tive de explicar que o contrário da inteligência não é mais a ignorância. O ignorante aprende. O contrário da inteligência é a depressão. Bem, o educador físico, ele é a pessoa mais importante da sociedade. Ele tem de ganhar R$150 mil, não por mês, por semana. E eu falei que nós três não somos da área, não é isso? O educador físico, ele é muito importante, muito importante. Quando você descobre que o exercício físico não é apenas profilaxia, prevenção, ele é terapêutico, aí é que você vê a importância da sociedade em movimento. Quando eu falei, você falou em prevenção e me pediu que eu falasse sobre terapêutica também. Quando eu falei que a gente adoece fora da genética, a gente adoece por trauma, acidente, vamos tirar isso, tá certo? Aí resta o quê? Resta as toxinas e resta o pensamento. Ora, o projeto Odyssey House, eu falei sobre isso ontem numa live com uma amiga do Rio de Janeiro, sobre vício e movimento. Mas lá na live demorada eu expliquei como é que era o sistema de recompensa que a gente tem em nossa cabeça. Qualquer vício que você tenha, seja compras no cartão, sexo, drogas, qualquer vício que você tenha, isso vai encher um núcleo que você tem em sua cabeça, chamado núcleo accumbens, de dopamina. Então, essa dopamina que enche esse núcleo accumbens, o seu cérebro não quer saber qual é o vício. Toda vida acontece isso.
Então, você não pode tirar um vício seu em troca de nada. Você tem de substituir o vício, alguma coisa que gere dopamina naquele lugar. Então, Odyssey House é um projeto americano que pegou a galera dos manicômios, os caras que estavam nas clínicas internados com drogas, e começou a fazer os caras a andarem, a rodear o quarteirão andando. Depois eles estavam correndo. Todos os anos a Maratona de Nova York agora tem no mínimo 100, 200 ou 300 caras que terminam os 42 quilômetros, que são da Odyssey House, da Casa da Odisseia, desse projeto, que cura de fato. Eu ontem fiz o desafio, na minha live com a grande Chris Albert do Rio, de quem conhecer alguém aí, aqui eu faço o mesmo desafio, quem conhecer, minhas redes sociais são todas Dr. Leonardo Távora. Quem conhecer alguém que se curou de depressão através de remédios, me manda para eu conhecer. Não existe cura através de remédio. A depressão, ela não é curada através de remédio. A depressão é o contrário da inteligência. Os primeiros depressivos, que quando não existia remédio, o que é que se fazia com o depressivo? Eletroconvulsoterapia. Por quê? Porque o cérebro do depressivo está travado. E aí os caras estavam em choque, entendeu? Então, o cérebro do depressivo é como o urso em hibernação. O urso bate 80 por minuto, o coração dele. Quando ele vai hibernar, bate 8 por minuto, igual da baleia. Ele fica ali 6 meses sem comer e não gasta energia. Mas como ele não gasta energia, não está em movimento, ele não produz a proteína da felicidade, o BDNF. Essa proteína BDNF, a primeira coisa que ela faz quando você entra em movimento, dançar zumba, correr, nadar, que você produz o BDNF, a primeira coisa que o BDNF faz é produzir dopamina. E aí a dopamina vai para o seu núcleo accumbens e substitui qualquer vício. Você não consegue deixar o cassino, as compras em excesso, as guloseimas, o sexo, as drogas, sem colocar nada no lugar. O movimento, ele é terapêutico. Os remédios de depressão não curam, eles tratam os sintomas dos pacientes. Ontem mesmo houve um suicídio numa cidade onde eu trabalhei, de uma menina que vivia tomando 14 comprimidos por dia. Remédio não cura depressão. O que cura depressão é movimento. Então, não é 150 mil, são 200 mil reais por semana que o educador físico tem de ganhar. Eu falei das toxinas, cura. A segunda coisa, terceira, né, porque o acidente a gente não vai falar, é o pensamento. Gente, se não tens o que fazer, não o faças aqui. Essa frase é minha de pequeno, que eu via no Colégio Santo Antônio, e o padre Cícero dizia que mente vazia é a oficina do diabo. Então, o exercício físico elimina o que o grande Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, que é a nossa mente pensando direto, tentando nos sabotar, dizendo que não somos bons, etc. Quando você faz atividade física regular, você elimina esse hiperpensamento. Perfeito, perfeito. E, professor Juan, baseado no que o doutor falou, a gente pode considerar o pensamento e o movimento como um dos pilares da imunidade? Existem outros pilares da imunidade que possam nos ajudar a não adoecer, tanto psicologicamente quanto fisicamente, nesse momento tão complicado de pandemia? Existe, na verdade, são 4 pilares, e o doutor Leonardo falou muito bem aí, em relação ao pensamento, falou da importância do exercício físico, e nada como escutar de um profissional que prescreve remédio, que prescreve drogas, ele dizer que a droga, o remédio, não cura a depressão. Então, isso, assim, no mínimo, me deixa curioso, feliz e realizado, com a sensação de que a gente está no caminho certo. Mas, em relação aos pilares dessa imunidade, o que são responsáveis por manter a sua imunidade ok, exatamente a atividade física, a nutrição, o sono reparador e o controle desse estresse, que nada mais é do que o pensamento. Quando nós falamos em atividade física, existe uma preocupação hoje, eu estou falando aqui para pessoas com 15 anos de idade, 16 anos de idade, até pessoas com 70, 80 anos de idade. Existe uma preocupação hoje muito grande com o exercício físico
pós-pandemia. Uma preocupação muito grande com o idoso, que ele já, por a natureza dele, ele já tem a ficar recluso, sozinho. Eu não estou falando todos, eu estou generalizando. E esse idoso, numa quarentena, ele sente muita falta, como nós todos, do beijo, do abraço. Mas a preocupação vem exatamente além disso. Vem cuidar desse idoso quando for flexibilizado o afastamento físico, porque a gente está no isolamento social. E aí eu acredito que o próximo estágio para isso seja, a gente só vai sair do isolamento social para o afastamento físico. E o idoso, ele precisa ser cuidado. E aí entra exatamente fatores que vão atingir a imunidade desse idoso, que é uma pessoa extremamente importante na sociedade, exercício de força para mantê-lo autônomo, independente, mas principalmente exercícios de equilíbrio. Não adianta um idoso, um senhor, uma senhora, ele ter força para se levantar, por exemplo, e não ter equilíbrio para se manter em pé. Então, nós sabemos que fraturas de colo de fêmur, quedas em idosos, queda em crianças também que precisam de equilíbrio, são fatores que vão comprometer a qualidade de vida dessas pessoas. Tá? Pode falar. Alguma observação, doutor Leonardo? O que ele falou aí sobre o idoso, agora nós estamos vendo a televisão constantemente falar do que acontece agora com o Alzheimer, por exemplo, né? Dos benefícios, não só de prevenção do Alzheimer, mas casos de cura. O paciente que estava já completamente esquecido, ilhado, isolado, e começou a fazer uma atividade física e começou a rememorar as coisas, não é isso? Perfeito. Exatamente. Também tem um fator importante, que um dos pilares, exatamente, que é o sono. O sono, ele se transforma num sono reparador quando nós ativamos o nosso sistema orgânico com o exercício físico. Esse exercício físico, a hora agora, o momento agora, é de manutenção e não de implementação. O que nós precisamos agora é nos mantermos ativos, ainda que dentro dos nossos limites, ainda que dentro do que a OMS fala, de 150 minutos de exercício físico por semana, ou 30 minutos, ao menos 30 minutos diário. Tá? De atividade física leve ou moderada para isso. Então, se você fizer isso, a sua qualidade de sono vai ser reparador, e principalmente entre 7 e 9 horas por dia, ou por noite. E aí, se você conseguir dormir entre 7 e 9 horas por noite, esse sono sendo ininterrupto, pode ter certeza que a sua tolerância ao estresse, a sua paciência, a sua tolerância às incertezas, as coisas, elas tendem a aumentar muito. Tá? E quanto ao estresse mesmo em si, a dica que nós damos é exatamente tentar manter uma rotina. Tentar manter a rotina que existia na sua vida antes. Tente manter com horários, porque principalmente isso vai proporcionar, eu acredito, que o prejuízo seja menor. O prejuízo pós-pandemia seja menor. Porque todos nós, a raça humana, está em prejuízo. E o momento agora, exatamente, a gente está numa época de contenção de danos. Isso é extremamente importante que a gente fala. A contenção de danos. Dentro da atividade física preventiva, vem aquela frase que é interessante falar, que antes o feito do que o perfeito, sabe? Você faça esse exercício, se movimente dentro das suas limitações, dentro da sua casa pequena ou da sua casa grande, mas assim, busque segurança para isso, respeite isso. Perfeito, perfeito. Eu vou falar até um pouquinho do meu caso, né? Às vezes você fica muito tempo em casa e você acaba até deixando um pouco a depressão tomar conta, né?
Então, como a gente, às vezes a gente está com uma restrição de poder sair, isso prejudica até as atividades físicas, né? Muita gente gosta de fazer corrida ao ar livre, passear, e infelizmente a gente está num momento que a gente não pode se expor justamente pelo problema de contaminação, de infecção. Então, como a gente pode trabalhar, então, por que indicar, como é que a gente pode trabalhar a nossa atividade física dentro de casa, quando que a gente pode iniciar essa atividade física, como iniciar essa atividade física? Eu queria saber de uma visão do doutor Juan e do doutor Leonardo, como a gente pode, dentro de casa, iniciar esse tipo de atividade, como a gente, quando, como, por que a gente tem que fazer isso, como a gente estava comentando agora há pouco, como a gente pode relacionar essas questões tão importantes para a gente não adoecer em casa. A gente evita uma doença fora, mas a gente pode adoecer dentro de casa de outras patologias, de outras enfermidades. Léo, vou deixar o Bruno falar, porque como eu gosto de dizer para as pessoas que me seguem que eu não prescrevo exercício físico. Eu sou um incentivador como mestre do esporte, mas isso é para o Juan, que é prescritor. Vai lá, Juan. Primeiro, está ativado aqui. Primeiro, nós falamos em nutrição. E um dos pilares, eu gostaria de relembrar só uma coisa. Eu estou bebendo água aqui e a gente fala da importância da hidratação do organismo. Todo mundo sabe que é importante tomar água e tudo, mas uma coisa que não é dita. A água ela precisa ser tomada ao longo do dia. Não adianta você necessário tomar 2 litros de água por dia. E se você tomar por hora, se eu pegar 2 litros de água por dia e dividir por 10 horas de trabalho, eu vou tomar 200 ml por hora. É o suficiente para eu manter meu organismo, principalmente o início da imunidade e saudável para isso. Mas dentro de por que indicar atividade física, minha primeira resposta é isso, para se proteger. E fique isso em letras garrafais, entendeu? Fazer atividade física ainda é um privilégio para muitos poucos. E fazer atividade física, fazer exercício físico, que é a diferença entre exercício físico e atividade física, mas fazer exercício físico para se proteger. E o que nós vemos hoje em mídias sérias, que faz exatamente que a contaminação do Covid-19, do novo coronavírus, ele vai vir com pessoas menos esclarecidas. Tá? Foi feito um estudo, e aí eu achei isso interessante e triste ao mesmo tempo, porque é o que deixa aquém pessoas que não têm o acesso, a possibilidade de informação. E isso, mais uma vez, vem pela internet, que é o que a gente está utilizando aqui agora. Mas falando de por que indicar também a atividade física, vem a importância de a gente pensar no sedentarismo. Né? O sedentarismo, além de nos manter inerte, nos manter preguiçoso, tudo, ele acaba sendo a 4ª maior causa de morbidade, entendeu? No atual sistema. Então, primeiro vem o que? A má alimentação, que vai cair a sua imunidade. Então, tem a variação hormonal, que é extremamente forte. Isso. E o que também vai cair a nossa imunidade é o excesso desse exercício físico. Anteriormente, o doutor Leonardo falou da maratona. E a maratona é um exercício de alta intensidade, né, onde o atleta vai correr 42.195 metros. E aí, depois da maratona, ele precisa se repor de eletrólitos, porque o corpo dele está exatamente suscetível à imunidade dele está baixa. Então, se nós pararmos para pensar, o exercício físico em excesso também, ele pode ser prejudicial no caso de uma pessoa sedentária ou uma pessoa desinformada. Perfeito, perfeito. Agora, doutor Leonardo, você comentou nas suas explanações sobre a proteína BNDF. Poderia falar para a gente como atua essa proteína da felicidade que surge com o movimento? Poderia esclarecer um pouquinho sobre
essa proteína tão importante, por favor? Dar um abraço para o professor Daniel Teles, é um cara maravilhoso, um grande personal, um dos melhores da região. E ele já leu um livro que eu vou já mostrar para vocês aqui, tudo sobre BDNF. Mas olha, no começo dos anos 1900, começo do século XX, nós tivemos o Abraham Flexner. Era um cara que entrou nas faculdades dos Estados Unidos, junto com os irmãos Rockefeller. E aí, eles implantaram um método de medicina, de estudo, que foi muito prejudicial à medicina moderna. Então, era dividir o corpo em partes. Estudar só a mão, só o braço, só o baço, só o fígado, só os olhos. Esse método de Flexner, sob o pretexto de melhorar o estudo sobre o paciente, dividiu o paciente em partes e nunca mais juntou o paciente. Aí foi o lugar onde houve a separação de corpo e mente. Também a mente nunca mais voltou para o corpo. A nossa medicina atual, muitíssimo materialista, a mesma medicina que trata da depressão, que não é uma coisa só material, tem parte material, mas ela é uma doença do pensamento também. E as pessoas querem tratar a depressão apenas com comprimidos da indústria farmacêutica. Então, começou aí o problema da universidade. O médico hoje se forma completamente materialista. É aquele que se forma, entra na faculdade com 80 quilos, sai com 140 quilos e vai para o posto de saúde passar remédio para o colesterol para as tias e mandar as tias fazerem caminhada quando ele não faz. Pois bem, o Bruce McEwen, um dos caras que mais estudou o estresse no mundo, ele escreveu um livro intitulado O Fim do Estresse como Nós o Conhecemos. E aí, obrigado aí o Joelson dizendo que a live está top. O movimento é top. Mente, corpo, junto. Valeu, Giovanni. O que é que acontece? O Bruce McEwen morreu e não conheceu o BDNF. O Bruce, como todos nós sabemos, ele pensava, olha, uma tia lá do sítio, ela entende que se ela está nervosa, preocupada com o neto, com contas da casa, ela vai ter dor de cabeça, urticárias, diarreia. As pessoas há muito tempo que elas entendem que o que mexe com seus pensamentos vai acabar em problemas no seu corpo, vai somatizar. E aí o Bruce McEwen se perguntava, será que não há uma coisa que a gente possa fazer no corpo e vai mexer com o pensamento também, de uma maneira positiva? Pois bem, hoje as pessoas falam em serotonina. Eu estou serotoninado, eu estou cheio de endorfinas. Isso são simples neurotransmissores. O BDNF faz parte das neurotrofinas, são 4. O principal é esse, Brain Derived Neurotrophic Factor. Daniel Teles, professor, excelente live. Daniel, ele leu este livro aqui, que eu obrigo a todo educador físico, para ganhar seus 200 mil semanais, precisam ler este livro aqui, do John J. Rate, Corpo Ativo, Mente Desperta. Este livro aqui, ele fala totalmente sobre o BDNF, mas ele faz uma prática do que o BDNF fez numa escola pequena, a cidade de Naperville, nos Estados Unidos, no estado de Illinois, onde havia 30% de crianças obesas, e ele introduziu o exercício físico para todo mundo. Depois de algum tempo, de 30% passou para 3% de crianças acima do peso, mas nós não trabalhamos com perda. É legal perder um peso, mas isso é um efeito colateral. O legal é que depois essas crianças, depois de alguns anos, elas estavam disputando uma simplicidade em Naperville, num pequeno estado de Illinois. As crianças estavam disputando já com as crianças do Oriente. Estavam muito mais inteligentes. Eles compreenderam que o exercício físico não só delineou o corpo das crianças, mas deixou-as muito mais inteligentes. Porque a proteína da felicidade, além de ela produzir serotonina, produzir dopamina, tirar o cortisol do seu corpo, que é o hormônio do estresse, tirar os radicais livres, ela gera neuroplasticidade, ou seja, gera novos neurônios. É por isso que o exercício físico faz o cara com Alzheimer melhorar a memória dele, porque ele vai produzir novos neurônios. Isso é uma verdade, isso é ciência. Eu não sou o inventor da roda, não. Nem o John J. Rate, esse grande psiquiatra que quase não passava remédio,
também não inventou. Isso é ciência, gente. Agora, você imagina, Oswaldo, a quantidade de vezes que a indústria farmacêutica tentou produzir comprimido de BDNF, tentou produzir uma injeção de BDNF e não conseguiu. O que ela fez? Ela não só abandonou o BDNF, como ela faz de tudo para que as pessoas não conheçam essa proteína. Como é que você adquire BDNF? Comendo ômega 3, tomando luz solar, dormindo bem, mas é o movimento. É o movimento que mais libera BDNF. Pular corda em casa. Quando você perguntou se exercício em casa funciona, pular corda, fazer abdominal, qualquer coisa. Por que é que essa escola teve sucesso? 2 professores, educadores físicos, se perguntavam, meu Deus, a gente não tem sucesso. Menos de 1% das crianças consegue fazer 3 barras seguidas. O problema está em nós ou nas crianças? Aí, eles diversificaram as modalidades de atividade física, colocaram aparelhos na parede para as crianças escalarem, fazia quadrilha junina. Toda criança iria encontrar um esporte adequado para ela. A ideia deles era menos esporte, mais movimento. Ou seja, o esporte é excludente. O professor chega, coloca 4 para um lado, 4 para o outro e vai atualizar as redes sociais dele. E o banco de reserva é o nascedouro de frustrados. Então, eles mudaram tudo. Eles fizeram todas as crianças entrar em movimento, conseguiram, e houve essa mudança gigantesca. Maravilha, maravilha. Realmente a indústria farmacêutica sempre quer um remédio milagroso para poder ganhar dinheiro, mas não pensa realmente na saúde em si, né? Mas isso aí já é um papo para uma outra live. Gostaria, então, de perguntar para o professor Juan... perdão, pode falar. A fala do Dr. Leonardo aí foi excelente, como sempre. Mas, assim, a gente parar para pensar, exatamente qualquer cidade que a gente esteja, qualquer uma, interior, capital, o número de farmácias que existem e farmácias que estão abrindo, entendeu? Como caça-níqueis, na verdade, e fazendo com que a população se torne refém, é muito grande. Então, você tem, qualquer ser humano, existe a alternativa. Ele vai escolher para a vida dele, ou ele vai investir em remédios, ou vai investir num tênis, ou vai investir numa condição adequada para poder se exercitar. Mas, ainda para finalizar aqui a minha fala, na pergunta passada, você perguntou por que, quando indicar atividade física, quando iniciar, e como iniciar. Então, quando iniciar a atividade física, o exercício físico, a minha resposta para você que já faz, ou para você que nunca fez, ou que está parado, a resposta é ontem. Tá? É necessário que se inicie essa atividade. E como iniciar, professor? Como iniciar? Então, busque dentro da sua realidade algo que seja seguro. Porque a última coisa que você quer agora é exatamente visitar uma clínica, uma UPA, uma UBS, de forma alguma. E dentro dessa segurança está exatamente a disciplina para isso. Não, perfeito, tudo perfeito, Juan. Agora, assim, como você falou, a gente tem que começar a se movimentar para ontem, né? Mas com o objetivo de nos protegermos, né? Mas a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina e a gente não tem a competência para saber trabalhar o tipo de exercício correto, se a pessoa tem algum problema ósseo ou muscular. Como é que a gente pode, então, trabalhar, a gente pode se movimentar para poder criar imunidade, para poder melhorar a saúde, mas com cuidado? Como a gente pode fazer esse tipo de atividade, movimentando-se, mas com cuidado? Como a gente pode proceder isso em casa, por exemplo? Excelente pergunta, Otto. Excelente pergunta. Nós paramos para pensar por que é que a gente inicia a atividade física. Não é? Por quê? Porque a mídia prega que é bom, porque você vai ter um meio social, tudo para aquilo, mas, atualmente, o mais importante é a gente fazer o quê? Iniciar uma atividade física mirando na saúde. Se você fizer atividade física mirando na saúde, todos os outros objetivos, estética, social, terapêutico, tudo isso vai vir carreado de carona, de uma forma muito mais barata e prazerosa do que se você tomar remédio. Tá? Mas o movimentar-se para proteger com cuidado
ele vem exatamente com um artifício que nós usamos nas aulas de educação física, por exemplo, a escala de percepção de esforço, a escala de Borg, onde nós utilizamos, saber se um exercício está muito fácil, está médio, está difícil ou muito difícil, a intensidade dele vai ser exatamente perguntando ao praticante como ele está se sentindo. E tem uma escala normalmente de 0 a 10, onde 0 está muito, muito, muito fácil e 10 está extremamente difícil. Para a gente se exercitar com cuidado e para que não caia a sua imunidade, para que seja um exercício confortável, é necessário que você fique ali de 6 até 0, entendeu? De 6, 5 até 7, digamos assim. E seja, você tem que evitar o muito cansado, você precisa evitar uma resposta para o exercício muito cansado e buscar a sua resposta precisa ser um pouco cansado. Esse exercício, esse desgaste confortável que vai lhe trazer, entendeu? Sem lhe causar tonturas, sem lhe causar uma respiração ofegante, vai ser extremamente interessante para isso. Mas mais importante que isso tudo é exatamente na disciplina em fazer esse exercício e na regularidade dele. Só que tem várias pessoas, não adianta esconder isso, as pessoas acham o exercício chato, as pessoas têm preguiça de fazer exercício, as pessoas não têm tempo de fazer exercício. E para isso, uma estratégia para isso, que se utiliza bastante, é fazer uma atividade que goste. E a Associação de Atividade Física, por exemplo, do Estado de São Paulo, ela utiliza bastante a música. A música como um fator carreador que valida exatamente o quê? Ela vai validar os efeitos da atividade física. Tá? E a música, hoje em dia, está salvando milhares de pessoas. Pessoas que não têm recurso, que ligam a música no YouTube, que colocam na televisão ou no celular e vão fazer para que se motivem, para que se empolguem. Mas lembrando bem, é interessante que você fazer exercício com cuidado, respeite seus limites, evite tontura, evite fazer exercício descalço em casa, tanto pelo risco de você escorregar, como proteger as suas articulações. Hidrate-se, ande com spray, d'água para isso, para poder se proteger, sabe? E aí você, principalmente, busque pares. Se você buscar para lhe ajudar, para lhe fazer companhia, para lhe incentivar no momento que já era difícil, e aí hoje está muito mais ainda, as chances de você desistir dessa atividade, elas são bem menores. Maravilha, maravilha. Já estamos praticamente chegando no final da nosso webinar. Muito obrigado, lisonjeado com o convite, e estamos à disposição sempre. Um abraço para vocês, parabéns. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez ao doutor Leonardo, ao professor Juan. A gente fica muito feliz de estar podendo compartilhar informações importantes para aumentar a nossa imunidade, nos ajudar a combater alguns efeitos negativos provenientes dessa pandemia. Agradeço a presença de todos e continue acompanhando as outras. Muito enriquecedor aí, certamente, o nosso encontro, né? Então, até um próximo encontro. A gente vai ficando por aqui.